Antes de começar, pedir desculpas pelo atraso. A hora já vai tarde, vamos então dar início ao nosso segundo painel. Cabo Verde, cujo tema Cabo Verde, Constituição, Diáspora, Qualidade e Democracia. São oradores nesse painel o Sr. Professor Dr. Ursinho Tolentino, ex-ministro da Educação e fundador do Instituto da África Ocidental. Temos também o Sr. Professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Lisboa. Temos também como orador o Sr. Professor Dr. Vladimir Brito, professor universitário na Universidade do Minho. E temos a Sra. Doutora Cátia Cardoso, investigadora na Universidade de Coimbra. Como moderador deste painel temos o Sr. Dr. José Alfer Almada, jurista, poeta e também comentador da RDP África. Em nome da comissão organizadora, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer mais uma vez a presença de todos os presentes. Obrigada. Boa tarde a todos. Estava com algum receio que depois do almoço poderíamos não ter um novo público que estava presente de manhã. Felizmente temos um público que nos alegra e nos incentiva a debater bem. Bom, já não nos parece estranho que o meu nome, entre as minhas qualificações, esteja de poeta. Acho simplesmente estranho que não tenham feito isso com o meu amigo José Eduardo Cunha, poeta da minha geração. Deviam ter posto aí poeta e bancário. E também não tenham feito isso com o Presidente da República. Deviam ter posto também poeta e Presidente da República. Bom, acho que a poesia, de facto, integra todas as nossas ações. Eu, há tempos, tive a oportunidade de organizar uma antologia, aliás, duas antologias, cuja temática era exatamente a imigração e a literatura cabo-verdiana. E a minha grande surpresa é o peso que a diáspora tem na literatura cabo-verdiana. Quer dizer, encontrei dezenas de poetas cabo-verdianos de qualidade, dezenas de ficcionistas cabo-verdianos de qualidade, que abordam a problemática da diáspora nas suas variadas vertentes. Não só do ponto de vista de quem ficou, e o clássico, a mãe e a avó, este filho, a lembrar o pai, imigrante na América, mas São Tomé, Holanda, Portugal, as segundas gerações, como Joaquim Arena, que está aqui presente, Brasil, Dakar. Tudo o que foi andanças cabo-verdianas está reunido na nossa poesia e na nossa literatura. Por isso, sinto bem que se tenha invocado também a poesia, a qualidade de poeta, digamos, para me convidarem para moderador, tanto mais que tenho um livro para sair, que se chama exatamente Terra Longe de Diásporas, ou Sonhos Caminhantes, cuja única temática, portanto, é a diáspora, as vivências da diáspora. Mas não é só a literatura cabo-verdiana que se ocupa de forma exaustiva da imigração e da diáspora, já que a diáspora faz parte da nossa idiosincrasia, da nossa identidade como povo, da nossa história. Mesmo lembro-me, eu que sou de uma Ribeira, que só conheci o mar da Praia Baixa com 7 anos de idade, era, no entanto, a imigração fazia sempre parte, digamos, das nossas vivências. A nossa Constituição, acho muito bem que se tenha escolhido esse tema,
porque a nossa Constituição ocupa-se exaustivamente também, de forma desenvolvida, da diáspora. E isso vou ter a oportunidade de ouvir a partir das intervenções dos nossos oradores, que certamente não vão esquecer o papel fundamental que a diáspora tem de desempenhar também nas pelejas políticas em Cabo Verde. Não nos esqueçamos que foi no jornal Alvorada, nos Estados Unidos da América, que Eugênio Tavares lançou o seu grito de autonomia à África, aos africanos. Não nos esqueçamos que foi em Lisboa que os nativistas, vários cabo-verdianos, participaram em movimentações pan-africanistas para o reconhecimento pleno dos seus direitos como cidadãos portugueses. Não nos esqueçamos que grande parte dos partidos políticos cabo-verdianos foram criados na diáspora. O PSGC era partido binacional, mas foi criado por 4 cabo-verdianos, ou 5, ou 6, ou 7, não sei exatamente, em Bissau. A UPICB foi criada nos Estados Unidos da América, por Leitão da Graça, depois recriada em Dakar por José Leitão da Graça. A UCIT foi criada na diáspora. Germes fundamentais do MPD foram criados também, ou germinaram na diáspora, com o CCPD, de que, segundo creio, o professor Vladimir Brito fazia parte. Tudo isso mostra-nos que a diáspora não é só as anexas de imigrantes, é a parte política, é a parte cultural. Grandes obras, Eugênio Tavares, João Vargas, Teixeira de Souza, grande parte de escritores cabo-verdianos e músicos cabo-verdianos. A voz cabo-verde foi criada em Dakar, desenvolveu-se na Holanda. As novas gerações têm feito imenso para, digamos assim, atualizar e inovar os estilos cabo-verdianos. Vemos, portanto, claramente que a diáspora não são só remessas dos imigrantes. Mas, como dito, os nossos oradores vão, com certeza, desenvolver todos esses pontos de forma mais abrangente e fundamental. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Vladimir Brito, é o primeiro da lista, se não me engano, que é licenciado e mestre e doutor em Direito, especialidade de Ciências Jurídico-Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É professor catedrático na Escola de Direito da Universidade de Minho e em regime de cooperação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde rege disciplinas de Direito Público. Presidente do Conselho das Escolas de Direito da Universidade de Minho, tendo sido eleito para exercer vários outros cargos nessa escola. É também conciliador internacional nas Nações Unidas, designado pelo Governo de Portugal nos termos do mundo anexo à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1961. É diretor da revista Ciência Jurídica, integra comissões científicas de revistas científicas em Portugal, Espanha, Brasil e Cabo Verde. Foi vice-presidente da Escola de Direito da Universidade de Minho e diretor do curso de Direito dessa escola. Foi presidente do Congresso dos Quadros Cabo-Verdianos da diáspora, tem vários trabalhos publicados, não está aqui, mas o professor Vladimir Brito é conhecido como o pai da Constituição cabo-verdiana. Portanto, ninguém com mais gabarito e pergaminho e qualificações para falar dessa mesma Constituição. Bom, eu queria começar por agradecer o convite que a tertúlia cabo-verdiana nos fez para estar presente neste debate.
É que eu sou pequenino para a pessoa falar do que eu não sei. E felicitar pelo êxito que de facto está a ser essa conferência, esse colóquio, porque de facto é útil de vez em quando os cabo-verdianos se encontrarem para discutir essas questões. Só que efetivamente escolheram um tema árido, dito por um jurista, o meu colega também, o doutor professor Eduardo Neves Espinho, também é jurista e sabe que esses temas são demasiado aventados. Espero que não adormeçam, porque depois do almoço falar de direito às vezes custa um bocadinho. De qualquer modo, o tema que me foi dado para falar neste painel, a nossa conversa vai ser sobre a Constituição, sobre a diáspora e a qualidade da democracia. Portanto, pergunta-se aqui pela relação entre a Constituição, a diáspora e a qualidade da democracia, mas sabemos já que, sendo a pergunta um modo de formular o problema cuja solução se reclama, a diáspora neste painel deve aparecer como sujeito que quer assumir o papel de agente de mudança social e de portador de uma ideia da Constituição, e por isso mesmo também pergunta para a qualidade da democracia, que esta Constituição institucionaliza e cuja vivenciação cotidiana tem a missão de assegurar normativamente. Por isso, sendo aqui a diáspora sujeito do processo de construção da democracia e da sua institucionalização jurídico-constitucional, começaremos por falar da diáspora. A diáspora vai ser entendida como comunidade de seres humanos que vivem fora do território de origem e que transportam consigo valores culturais que produzem simbioses de cultura que necessariamente se projetam em qualquer programa constitucional que a tenha em conta. Também como comunidade em permanente renovação, com consciência da sua proveniência, no sentido que Nietzsche dava essa expressão, e da sua pertença a uma comunidade originada e originária de um mesmo território geocultural. Essa origem comum, essa proveniência, cotidianamente se revela na língua, nos costumes, nas tradições, na gastronomia, na música e nas demais expressões artísticas, que leva a sentir-se como parte de uma comunidade de afetos e unida político-culturalmente numa nação. Nação nasce ou genes de que Kant também se identifica com comunidade de origem e que nos permite dizer, com este filósofo alemão, que a diáspora também se reconhece unida através da descendência comum, formando uma totalidade social e civil. Nesse sentido, a diáspora apela à ideia de povo e de sociedade civil, mas também à identidade e à unidade política. Deste modo, a diáspora é parte integrante de um povo que, como defendia o Abad Siey, quer constituir-se a nação, entendida esta como fonte de soberania. Povo e nação, duas realidades distintas, mas que se articulam numa unidade política. Na verdade, como ensina o sociólogo Ferdinand Tönnies, o povo é uma unidade social comunitariamente unida pela língua, pela ascendência, pelos costumes, pela cultura e até por vezes pela religião dominante. Nação, conceito mais recente, é a unidade política e cultural dessa comunidade de afetos, que é o povo, concretizada em instituições políticas comuns. Assim como o povo tem, de certo modo, na sua base, uma proveniência antropocultural, a nação é o resultado da autodeterminação comunitária e política de um povo numa dada fase da sua história coletiva. Assim sendo, a diáspora, enquanto parte de um povo, integra essa comunidade de afetos, mas para se considerar politicamente como diáspora de uma nação, tem de participar necessariamente na reivindicação da autodeterminação da sua comunidade de origem. Sem essa participação no processo de reivindicação da autodeterminação e da construção da nação, a diáspora não pode constituir-se sequer como diáspora de uma nação, por ficar excluída do processo político da construção dessa unidade política que a nação é. Basta lembrar os exemplos, para esclarecer isto, da construção dessa unidade. Basta lembrar os exemplos sobre, por exemplo, a nação alemã, que exclui os alemães da Áustria, os da Rússia e os da Suíça, que antropoculturalmente são reconhecidos como alemães, mas sob o ponto de vista da unidade política, não integram a nação alemã, por não terem participado da formação dessa unidade política nacional que não reconhecem como isso. Resulta dessa ideação da diáspora, esta participa numa dupla relação, a saber, naquela de natureza social e cultural que estabelece com a sua comunidade de origem, portanto, o lugar de que é originária, com o seu povo. É a relação comunitária. E naquela outra em que estabelece com a nação, com o conjunto de unidade política, que é também uma nação desse mesmo povo, que é a relação política. Dupla relação,
essa que lhe permite reclamar direitos de cidadania, não exclusivamente sob o ponto de vista de vínculo jurídico que liga ao Estado, mas sim e também sobre o da participação no processo de conformação política da sua sociedade de origem, logo da unidade nacional. Chegados aqui, podemos dizer que a diáspora é a nação comunitariamente destruturalizada, que no seu agir comunicativo constrói e participa em distintas esferas públicas, no sentido de Habermas dá essa expressão, ou seja, em distintas estruturas comunicacionais do agir orientado para o entendimento, integrando, portanto, e para o efeito, distintas sociedades civis, e assumindo-se nessas sociedades e na sua sociedade de origem como um coletivo de cidadãos com direitos e deveres. Mas por ter consciência da sua proveniência de uma concreta comunidade histórico-cultural, de um povo, portanto, a diáspora vivencia um patriotismo comunitário que o leva à pretensão de participação nos destinos da sua comunidade de origem, logo no processo de conformação política dessa comunidade e da salvaguarda da sua autodeterminação coletiva. Nesse sentido, a diáspora é parceira na ação comunicativa entre distintas sociedades, a saber, a do território de origem, a dos sociedades civis dos países de acolhimento e aquela que ela própria constrói e referencia culturalmente nesses países, referencia à sua comunidade de origem. A diáspora, portanto, é portadora de liberdade e de pluralidade. Esta é também a caracterização que, em nossa opinião, pode ser feita da diáspora cabo-verdiana, cuja cultura política assenta em bases antropoculturais. Assim, essa cultura e também a de participação cívica tem uma origem, uma proveniência cultural, lá consenso, segregadora de valores comuns, intensamente vivenciados e tradicionalmente respeitados, por entendidos e aceitos como princípios de identidade coletiva. Exatamente por isso, o denominador comum da sociedade cabo-verdiana, dentro e fora da diáspora cabo-verdiana e da sua sociedade, dentro e fora dos seus espaços geoarticulagem, não é o patriotismo constitucional de que falava Habermas, mas sim algo mais profundo, um patriotismo comunitário, de que falaremos acima, de que falamos acima, no quadro do qual a Constituição não é um denominador comum, mas sim um regulador do exercício da liberdade, da participação cívica e da garantia da unidade política da comunidade. Por isso mesmo, a diáspora é portadora do sentido de comunidade e de nação, simultaneamente, e tem consciência da sua pertença a um povo, entendido como unidade nacional comunitária, e a uma nação, entendida como unidade política e cultural, como instituições comuns, e por isso mesmo assume essa forma de patriotismo. É neste preciso sentido que a diáspora cabo-verdiana se relaciona com a Constituição de 92, para, como portadora de direitos e de deveres, dela reclamar a regulação da sua participação como conjunto de cidadãos e, no processo de conformação jurídica constitucional, não já da sua comunidade, onde se espraia nas esferas públicas que constrói o seu agir comunicacional, mas sim da nação, em cuja formação jurídico-política quer também participar. A diáspora reclama para si um papel ativo como ator, que quer ser para agir no processo de regulação das instituições e para o exercício da liberdade, e nessa medida quer estar na e com a democracia e com a Constituição que garante essa mesma liberdade. Acontece que até à Constituição de 92, a diáspora, embora lutasse para se ver reconhecida como parceira ideal para a construção jurídico-constitucional das estruturas de regulação da liberdade de participação cívica, só com muita resistência ou reticência e com aspectos muito pontuais foi admitida nessa participação. E, portanto, participou muito pouco na própria institucionalização das estruturas políticas, enquanto comunidade alargada. Contudo, a comunidade territorialmente localizada no espaço articulágico, o povo que vive nas ilhas, sempre admitiu essa participação por ter consciência de que a diáspora era a outra parte arquipelagicamente desterritorializada, com quem nunca rompeu o diálogo, e também com quem comunitariamente constituía uma nação, ou queria constituir uma nação, e como tal a diáspora tinha o direito de contribuir com a sua experiência na relação com a unidade nacional. O legislador constitucional 92 entendeu esta tensão dialética entre a comunidade da consciência e a nação, entre esta ampla sociedade civil transnacional cabo-verdiana, que a diáspora representa, e a nação cabo-verdiana construída nas ilhas. E sobre abrir o processo de elaboração da Constituição à participação da diáspora em pé de igualdade com a da comunidade arquipelagicamente sediada. O legislador constitucional quis uma Constituição aberta, optando naturalmente pelo pluralismo constitucional e aceitando como natural essa participação da diáspora. Na verdade, basta lembrar
que o projeto do texto da Constituição, antes de ser levado à Assembleia Nacional, foi publicado integralmente em jornal de grande difusão no país e na diáspora e aberto à discussão pública. Basta lembrar os debates, comentários, sugestões, opiniões provenientes de várias comunidades espalhadas pelo mundo. Basta lembrar que no processo de democratização da sociedade cabo-verdiana conduziu às primeiras eleições democráticas de 91 e abriu o caminho à aprovação da Constituição de 92, a diáspora participou ativamente no diálogo feito entre plurais opiniões. Basta lembrar que o próprio texto do projeto foi redigido por um cabo-verdiano que integra a diáspora. Para, lembrando tudo isto e muito mais, podemos perceber que na democratização da sociedade cabo-verdiana a diáspora teve um papel e assumiu-se como ator e teve um papel importante, quer na cena política e cívica do país. Esta ação da diáspora e também a tensão dialética entre ela e a comunidade sediada no país não podiam deixar de ter consequências no texto constitucional. Na verdade, na Constituição 92, a diáspora surge como eleitor elegível para a Assembleia Nacional, artigo 114, como eleitor do Presidente da República, artigo 108, com representação do Conselho da República, artigo 149, depois da revisão da Constituição, com representação do Conselho Económico e Social, artigo 154. Para além disso, na lei fundamental, dentre os deveres do Estado, artigo 7, está o de apoiar as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo e o de promover no seio dessas comunidades a preservação e o desenvolvimento da cultura cabo-verdiana, artigo 11º, bem como a obrigação de manter os laços especiais de amizade e de cooperação com os países de acolhimento da diáspora cabo-verdiana. Também nessa mesma lei atribui-se a cidadania cabo-verdiana de origem a todos os descendentes dos cabo-verdianos nascidos fora do território nacional. Mas é esta mesma tensão dialética entre a comunidade que vive nas ilhas e a que vive fora que também justifica, entre outras questões, a disposição do artigo 112, número 2, que consagra a redução dos votos da diáspora a 1/5 dos votos escolhidos no território nacional. E também a regra segundo a qual só podem ser elegíveis para o cargo de Presidente da República o cabo-verdiano cidadão e eleitor que nos 3 anos imediatamente anteriores à data da candidatura tenha residência permanente no território nacional. Por outro lado, enquanto parte integrante do povo cabo-verdiano, a diáspora não encontra outros limites à sua participação e ao seu agir comunicacional, portanto, na esfera pública dentro das ilhas, que não sejam aqueles que a regulação jurídico-constitucional e legal impõe a todos os cidadãos cabo-verdianos. E por isso, conjuntamente com o cidadão residente, participa ativamente nessa esfera, emitindo a sua opinião e com elas procurando influenciar o diálogo sobre as mais variadas questões que vão desde a economia até às políticas públicas. Podemos assim dizer que a presença da diáspora na Constituição como ator político é fruto dessa sua participação na esfera pública nacional e na dos países de acolhimento e da influência, entendida no sentido que Campbell Pearson nos diz, como forma simbólica de comunicação, reguladora de interações sociais através da persuasão, que aí tem exercido na configuração do texto constitucional. Finalmente, no que se refere à qualidade da democracia, sempre se dirá que a relação da diáspora com a democracia e com a qualidade desta decorre também daquela dupla relação de que temos vindo a falar e que lhe permitiu contribuir decisivamente para a democratização da sociedade cabo-verdiana com a sua participação no processo político e jurídico-constitucional. Essa participação foi tanto mais importante quanto a diáspora foi sempre a única parte do povo nacional que desde sempre vivenciou uma democracia transnacional, cujos valores transportou para o interior do território do país e para as esferas públicas internas em que participou com esses valores influenciar a sociedade civil e política. Assim, dentro do território nacional, a diáspora sempre lutou na esfera pública com o objetivo de influenciar a sociedade civil e política local, mas também nesse diálogo, para o entendimento, foi influenciado pela comunidade residente nas ilhas. No processo de construção e de afirmação da democracia, pensamos que a diáspora agiu dominantemente no quadro da sociedade civil, entendida não no sentido hegeliano da expressão como reino das necessidades, mas sim no sentido mais moderno, como reino da liberdade e condições básicas de democracia de que nos fala John King. Nesse sentido, a sociedade civil, entendida como um conjunto de movimentos sociais, associações, organizações não estatais livremente constituídas pelas comunidades dentro e fora do país, a tertúlia cabo-verdiana é um dos exemplos, vem exercendo influência fundamental quando reclamam o exercício também dos seus direitos fundamentais da liberdade de reunião, de expressão e de opinião e institucionalizam os discursos, transformando-os em questões de interesse geral
para influenciar as estruturas políticas. É como a sociedade civil, com as suas variadas esferas públicas no interior e fora do país, que a diáspora se relaciona com o sistema político e participa na democracia, contribuindo para a sua afirmação e promovendo a sua melhoria. Nessa perspectiva, a diáspora e a comunidade residente nas ilhas, na sua ação política, revelam a pretensão de uma regulação jurídico-constitucional da prática democrática da sociedade civil e, para tal, reclama abertura e pluralismo constitucional, no sentido defendido pelo professor alemão Peter Haberle. Assim, podemos concluir dizendo que a diáspora, a Constituição e a qualidade da democracia têm como substrato comum a sociedade civil, a dupla relação, a comunitária e a societária, e que a diáspora vivencia e as esferas públicas que cria para a sua ação pública nacional com vista ao entendimento dos diversos atores sobre o sentido da nação e da Constituição, o que necessariamente implica e exige pluralismo e abertura constitucional. É hora de terminar por ponto, simbolicamente, é claro, que ouçamos o diálogo entre a diáspora e a comunidade residente nas ilhas, em que o saxofone representa a nossa comum esfera pública. Ouçamos Luís Moraes e Horácio Silva, dois sopros cabo-verdianos, o mesmo instrumento musical e distintos sons, um a borla e a coladeira e o outro o jazz americano, mas o comum sentimento que pertence ao povo. Muito obrigado. Agradecemos ao professor pela sua excelente intervenção. Como professor, permitiu-nos perceber os sentidos todos da palavra, conceito e diáspora. Como professor de Direito, levou-nos à Constituição e às suas várias estipulações, e digo, são muitas mesmo, estão aqui todas anotadas, sobre a diáspora. E curioso é que a palavra diáspora nunca aparece na Constituição. O termo aparece sempre comunidades cabo-verdianas no exterior. Temos que pensar em introduzir a palavra diáspora na nossa Constituição, tão vulgar, tão como ela se tornou entre nós. Há uma palavra mais antiga, que era longe, que também não entrou na Constituição. Bom, vamos passar a palavra ao professor Dr. Igor Pera Cruz Pinto, que, como de alguma forma também anfitrião desta atividade, e que é simbólico a vários níveis, porque o Dr. Pera Cruz Martins, eu estou a dizer isto porque tenho certeza que não está na biografia oficial que vou ler. O Dr. Pera Cruz portanto, é cabo-verdiano de segunda geração. Digamos, é filho de cabo-verdiano, viveu em cabo-verdianidade em Angola, e aqui na Faculdade de Direito, eu sou testemunha disso, tem sido um amigo, um companheiro, digamos, dos universitários cabo-verdianos. E agora passo à biografia oficial. Ele não quer estar aí um bocado de tempo, só posso dizer que ele é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, que é doutorado, portanto, em Ciências Jurídico-Históricas e Filosofia de Direito. Portanto, passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa de estar a abreviar o moderador, mas eu tenho a responsabilidade de ganhar tempo para o painel. Sendo assim, todos que me conhecem já sabem que eu não leio nada, venho em 5 minutos apenas pontuar 2 ou 3 coisas sobre o tema do painel. Começo por saudar o nosso vice-reitor, que está em representação do seu reitor, o professor Vasconcelos. Começo por agradecer aos resistentes que ainda nos ouvem. Começo por saudar, não levem a mal, os alunos da Faculdade de Direito que tiraram este sábado não para estudar, como costumam fazer, mas para estar aqui a ouvir. Sobre a diáspora, nada digo, porque, como disse o Zé Luís, não podemos falar em causa própria. O filho, neto, bisneto, trineto e por aí fora de Cabo Verde, aprendi o crioulo e aprendi também que a nação se construiu antes do Estado. Portanto, Cabo Verde é um exemplo feliz em África, onde a nação precede o Estado.
Não sei se isto é académico, mas foi assim que aprendi em casa e tudo o que aprendemos é para dizer depois. Também os parentes que ficam na terra vão garantindo o laço com o que lá se passa. E sendo assim, não falo deste assunto nem com a experiência de quem lá vive, porque não a tenho, nem com o estrangeiro que não sou. Sobre a Constituição, o que posso eu dizer ao Pedro, pai da Constituição? Eu não gosto muito destas paternidades, não sei depois quem é a mãe, mas pelo menos eu ficaria com a ideia de que, ao lado do professor Vladimir, a minha timidez faz com que eu não fale da Constituição. Embora, José Luís, a diáspora é um termo muito forte que se usa no discurso corriqueiro, mas que de facto aponta a diáspora do povo judeu, e é preciso respeitar também esse povo naquilo que é a sua errância pelo mundo. Nós, por facilidade de discurso, falamos de diásporas, mas creio que o termo tem uma conotação forte, que deve ter sido por isso que foi evitada na Constituição. Mas quem melhor do que eu dirá? Eu venho falar, sobretudo, da qualidade da democracia. E, como a qualidade é boa, posso fazê-lo em 2 minutos. Cabo Verde tem instituições que são fortes, tem titulares de cargos políticos que têm um discurso adequado e moderado. Eu não conheço nenhum órgão de comunicação social dominado exclusivamente pelo governo. Os partidos políticos procuram fazer alguma formação. Portanto, eu creio que nos indicadores habituais da qualidade da democracia temos pelo menos a certeza que Cabo Verde tem uma qualidade de democracia garantida em evolução e talvez bastante melhor do que algumas regiões autónomas aqui de Portugal. Sendo assim, o primeiro ponto da qualidade da democracia está sobretudo na qualidade dos seus políticos. E uma preocupação, olhando para o exemplo português, é a formação dos partidos políticos. Nós sabemos que é dos partidos políticos que sai a elite governativa depois das eleições e, olhando para o caso português, podemos facilmente dizer que também devemos preocupar-nos em Cabo Verde com a formação partidária. Os jovens não podem ir para os partidos políticos apenas a pensar no emprego no futuro, não podem ir colar cartazes e ser fiéis aos que são eleitos para garantirem os seus empregos e uma vida de futuro, devem sobretudo ir por ideais. Os jovens e os jovens que estão na Faculdade de Direito devem sempre ter presente isso. Nós devemos guiar-nos pelas utopias, porque sem utopias não vivemos, e devemos ter ideias e querer discuti-las. Essa é a grande diferença entre a utopia e a ideologia, é querer realizar o sonho. E, portanto, é preciso que o ideal da democracia viva no contraditório das ideias da governação. Sendo assim, se os partidos políticos cabo-verdianos investirem na formação dos seus jovens quadros, temos a certeza que a qualidade da democracia poderá ser ainda melhorada. Finalmente, falar um pouco do futuro. E o futuro vem de 2 aspectos importantes. O primeiro é que há muito tempo que se fala da criação de um Observatório de Direitos Humanos da CPLP. Está ali o representante da CPLP, Sr. Engenheiro. Aproveito para, na presença de Vossa Excelência, pedir mais uma vez para, não sei em que lugar de Cabo Verde chegou a suscitar-se o Tarrafal. Enfim, preservando a memória do sofrimento que lá houve, poderá ser talvez um lugar adequado para Cabo Verde encarnar aquilo que é a comunidade de Estados de língua portuguesa. Quem melhor do que Cabo Verde para fazê-lo e fixar aí um observatório dos direitos humanos para o mundo, mas sobretudo para a África, onde se fala de coisas importantes, assuntos que a Europa já está a tratar, o combate ao racismo, o combate à discriminação das mulheres, etc. No continente africano são temas tabus. E nós temos que acabar com isso e fazer também investimento na prevenção do combate ao racismo e à discriminação das mulheres. E, finalmente, Cabo Verde pode, eu espero que o nosso Carlos Fonseca, que é um dos orgulhos da Faculdade de Direito, uma vez que foi lá dos 100 e tantos anos, possa investir um pouco mais num programa de internacionalização do ensino. Eu creio que Cabo Verde ficará a ganhar bastante se conseguirmos um programa tipo Erasmus, onde os estudantes circulam, os professores circulam e o conhecimento anda nas asas dos TACD. Se puder ser assim, se nós pudermos ter essa garantia de que Cabo Verde vai investir num programa internacional
num programa de intercâmbio de conhecimento. Todos sabemos o que se disse no início do programa Erasmus, que era só turismo universitário, que vinham para aqui para a praia, etc. Hoje o programa Erasmus, creio que a experiência também do Universidade do Minho, afirmou-se como um grande programa de intercâmbio de conhecimento e de juventude. Eu pedia aqui, desde aqui, se é possível, que Cabo Verde investisse muito nisso, num programa de intercâmbio entre os países da comunidade de língua portuguesa, países africanos, países europeus, sem limites muito precisos. Se me permitem, saudava o Sr. Professor Adriano Moreira, que acabou de entrar. Nós somos companheiros de viagem. O Sr. Professor Adriano Moreira e eu sofremos muitas agruras num aviãozinho que vai para Bragança de vez em quando e que treme imenso lá em cima. Portanto, já várias vezes rezei ao seu lado, Sr. Professor, sem que saibam. E queria terminar dizendo que a aposta no futuro de Cabo Verde é certamente a educação. Como dizia um sociólogo brasileiro, se a educação é cara, experimentem a ignorância. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Vera Cruz especial das observações e sugestões. Agradecemos também pela poupança de tempo daquele Suzano, o fundador da tertúlia, do ciclo de tertúlias cabo-verdiano. É muito ocioso e passamos a palavra ao professor Dr. Jacinto Bentinho. Antes de ler o currículo oficial, devo dizer que o professor Jacinto Bentinho é também um filho. Como se sabe, ele esteve na Guiné-Bissau na luta armada do PAGC e, nesse aspecto, comprova como cabo-verdianos utilizaram terras da diáspora, utilizaram o conceito precioso de dupla pertença da Mília Carvalho para conseguir a independência de Cabo. Eu creio que o conceito de dupla pertença é um conceito atualíssimo, que no tempo de Eugênio Tavares significou o amor ao nosso turão natal cabo-verdiano e à superpátria portuguesa. Depois teve uma reviravolta com o conceito de unidade Guiné-Cabo Verde da Mília Cabral, mas que ainda é plenamente atual com as novas gerações de Cabo Verde no estrangeiro, na diáspora. O que se quer é que essas novas gerações tenham efetivamente uma dupla pertença, uma pertença cabo-verdiana e uma pertença plena e integrada dos países natais de acolhimento, do seu acolhimento. Digamos que tudo se atualiza também com esses símbolos, como o professor Jacinto Bentinho, que é diplomata de carreira, foi diretor da Fundação Caruso Gulbenkian, membro do Conselho Executivo da Unesco e consultor do Banco Mundial. Na administração cabo-verdiana foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, ministro da Educação e embaixador. Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, é mestre em Economia de Desenvolvimento pela Universidade de Minnesota, diplomado em Gestão de Educação pela Universidade de Harvard e licenciado em Administração Pública pela Universidade Técnica de Lisboa. É autor dos livros Universidade de Transformação Social dos Pequenos Estados em Desenvolvimento, no caso de Cabo Verde, e de a importância e o impacto das remessas dos imigrantes em Portugal no desenvolvimento de Cabo Verde. É comentador da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, pelo reforço da amizade entre Portugal e os Estados africanos de língua portuguesa e da Ordem Amílcar Cabral de Cabo Verde, por contributo à afirmação da identidade cabo-verdiana. É sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e impulsionou a criação do Instituto da África Ocidental, com sede na Praia. A palavra ao professor Jacinto Bentinho. Muito obrigado, distinto moderador, que me transformou numa espécie de objeto desta conferência. Mas bem, vamos continuar. Senhoras e senhores organizadores da conferência, refletir
Cabo Verde e a sua relação com o mundo, ilustres participantes, e permitam que distinga, como já o fez o meu colega, que distinga entre os presentes o professor Adriano Moreira, que creio que a última vez que nos encontramos aqui no espaço da Universidade de Lisboa foi precisamente neste salão de exame. Também gostaria de distinguir os caríssimos colegas e amigos e felicitar com admiração e carinho, permitam esta expressão, admiração e carinho, os organizadores deste encontro. Designadamente, já foi dito, mas faço questão de repetir, Tertúlia Crioula de Bater Cabo Verde e a Associação Intercultural Lusa Cabo-Verdiana, recém-criada, a quem endereço por intermédio da doutora Ivódia Graça e do Dr. Carlos Tavares Espina os meus agradecimentos por aquilo que eu considerei uma legítima convocatória para aqui estar. Vai igualmente muito obrigado a Carlos Sepulveda, a minha fundação, como já foi referido, que tornou a ordem mais efetiva, como financiando a minha deslocação a Lisboa. Não sei se estou a revelar alguma confidência, mas acho que devo dizer. Senão, provavelmente não estaria cá. Se não fosse isso, depois da insistência amiga do Suzano Costa. E finalmente uma palavra dirigida esta vez ao magnífico amigo, magnífico reitor da Universidade desta Universidade de Lisboa, professor Dr. António Nova, que foi meu distinto remédio, não queria dizer o contrário, mas digo com sinceridade, por sinal, meu distinto orientador, aqui representado pelo professor Dr. Vasconcelos Tavares, pelo espaço que nos cedeu e seguramente a inspiração que nos dá nós todos que estamos a participar neste encontro. Isto é, trabalhar, fazer trabalhar e conseguir resultado. Este é o grande problema, conseguir resultado. Passo agora à apresentação da minha reflexão. E esta minha reflexão é, de certo modo, poderá ser surpreendente, talvez, porque eu transformei de apresentador, digamos, de teorias e soluções, transformei-me em questionador, aquele que coloca perguntas. Espero que algumas sejam boas perguntas. E vou questionar Cabo Verde na sua relação com o mundo. Convido-vos a este exercício de questionarmos Cabo Verde na sua relação com o mundo. Talvez a situação mude na segunda parte, em função dos intervenientes, em função dos participantes, que poderão dar outra orientação, uma orientação diferente a este encontro. Mas, de qualquer modo, cabe a este grupo multigeracional e muito diverso, cabe ao nosso grupo viabilizar uma discussão simples, mas uma discussão útil. Aí é que está o ponto. Uma discussão útil do tema Constituição, diáspora e qualidade da democracia no contexto de refletir Cabo Verde na sua relação com o mundo. Depois de ouvir os meus dois distintos patrícios, que além de serem constitucionalistas, estão estreitamente ligados ao processo cabo-verdiano, tentarei contribuir para a clarificação de alguns conceitos utilizados no texto de apresentação da presente conferência e propor algumas ideias, para alimentar o debate sobre o papel e o estado
da Constituição, da diáspora e da qualidade da democracia na projeção de Cabo Verde no mundo. Para quê? Para elevar o nível de vida, o nível de bem-estar do povo cabo-verdiano, viva ele onde viver. Alguns conceitos a clarificar muito rapidamente, e prometo que me vou limitar aos 15 minutos atribuídos. A saída de Cabo Verde da lista dos países menos avançados para a categoria de países em desenvolvimento confunde-se frequentemente, mesmo muito frequentemente, a graduação ou saída de Cabo Verde do grupo dos PMA com a sua promoção a país de rendimento médio. É um erro. É um erro porque pode haver coincidências, e existem algumas, entre país de desenvolvimento de rendimento médio e país graduado da lista dos PMA, mas estas coincidências não legitimam a comparação, porque as classificações são feitas por organismos diferentes, mas com distintos critérios e finalidades. Países menos avançados é uma categoria da Organização das Nações Unidas, e país de rendimento médio é uma categoria do sistema Bretton Woods, nomeadamente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. E Cabo Verde é país de rendimento médio, segundo essas instituições, desde a década de 80. Portanto, não é novidade. Ainda sobre este assunto, convém não esquecer que Cabo Verde passou no exame de 2 dos 3 critérios considerados pelo sistema das Nações Unidas. Na verdade, provou ter ultrapassado a barreira dos PMA em matéria de rendimento por pessoa e formação de capital humano. E não é muito, e não é pouco, digo. Mas ainda não conseguiu. Cabo Verde ainda não conseguiu resolver o magno problema da vulnerabilidade económica. Isto significa que no curso para o desenvolvimento autossustentado, durável, falta uma disciplina fundamental, ou seja, a maturação da economia. O painel 3, Cabo Verde na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas, também merece um comentário breve. Sem deixar de ser verdadeira, a formulação me parece suscetível de alimentar o equívoco de Cabo Verde não estar em África, na Europa, nem na América, mas alguns na encruzilhada entre essas regiões. Ora bem, porque o nosso tema é Constituição, Diáspora e Qualidade da Democracia, a Constituição da República de 1992, aqui referida por meu pai, a revista, felizmente, em espaço de tranquilidade e diálogo em 2010, pelo menos por consenso de todos os partidos representados no Parlamento, absorveu a realidade geográfica, histórica e identitária da nação cabo-verdiana na perspectiva da unidade na diversidade, afirmando no número 7 do artigo 11º, Relações Internacionais, nomeadamente que, cito, o Estado de Cabo Verde empenha-se no reforço da identidade, da unidade e da integração africanas e no fortalecimento das ações de cooperação a favor do desenvolvimento, da democracia, do progresso e do bem-estar dos povos, do respeito dos direitos humanos, da paz e da justiça. Fim de citação. Conclusão, a minha, constitucionalmente, pelo menos, Cabo Verde é parte da região africana. Por conseguinte, concordo com o Dr. Olavo Correia quando diz que, para efeitos de comparação dos indicadores,
o mais adequado seria comparar Cabo Verde com o grupo, os outros membros do grupo dos pequenos países insulares em desenvolvimento. Será eventualmente mais eficaz. Contudo, isso não seria demonstração de que Cabo Verde não é África ou não está na região africana. São questões diferentes. Julgo que este posicionamento político democraticamente constitucionalizado é compatível com as nossas singularidades, o reforço da autoestima coletiva, o incremento das relações com as Américas, a Ásia, a Europa e a Oceania, enfim, com a gestão eficiente do potencial estratégico considerado em mudança constante. É neste quadro geoestratégico que o inovador projeto de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, e mais uma vez gostaria de saudar o Dr. Ribeiro Castro e o professor Adriano Moreira, entre vários outros, pelo empenhamento, pela viabilização, pelo esforço feito no sentido de viabilizar este projeto. Estava a dizer, neste quadro geoestratégico, o inovador projeto de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde faz sentido e tem de provar eficácia através do incremento das relações interregionais, que me parecem ser uma vocação inscrita na matriz civilizacional do petit pays, na voz e na cabeça da grande cidadã cabo-verdiana que foi Sílice, ou seja, Cesária Évora, muitas vezes injustamente aqui mencionada várias vezes. O ponto seguinte: constituição, diáspora e qualidade da democracia. Em busca de progresso através da reflexão, como é sugerido pelos organizadores deste encontro, eu gostaria de propor para debate os seguintes aspectos destes temas que são densos, complexos e oportunos, alguns dos quais, e nomeadamente a Constituição e diáspora, brilhantemente apresentados a bocado pelo professor Vladimir. Sobre a Constituição da República, o que é que eu poderia dizer? No meu entender, o constitucionalismo cabo-verdiano é um bom exemplo de progresso incremental do diálogo entre a teoria e a prática, com a salvaguarda de valores universais como a paz e o humanismo. Já em 1975, a Lei da Organização Política do Estado, uma lei para-constitucional minimalista, na expressão do professor Vladimir Brito, com a qual concordo, aqui, portanto, lançou as bases de um Estado de Direito. Digo, lançou as bases de um Estado de Direito, na definição clássica de Estado de Direito. Em 1980, ela foi substituída, logo foi substituída pela primeira Constituição da República, a qual consagrou o regime de partido único, como se sabe. Em 1990, essa Constituição foi substancialmente revista para dar força de lei à mudança de regime para o pluralismo político. 2 anos depois, em 1992, pela extensão e profundidade da revisão de então, esse ano foi outro marco no percurso. Este processo evolutivo da independência nacional, em 1975, ao Estado de Direito minimalista, 1975-1990, e ao Estado de Direito democrático, de 1990 para a frente, conheceu um momento de grande significado em 2010, quando a revisão foi feita pela primeira vez em ambiente de tranquilidade institucional e interação democrática. Isto tudo é, sem dúvidas, um ganho importante e necessário, mas não suficiente. Provavelmente alguns concordarão comigo,
pois uma carta magna não é, nem pode ser, vista como um fim em si mesma, por boas que sejam as intenções nela escritas e belas as palavras que a configuram. Torná-la efetiva, materializá-la, será sempre um enorme desafio e um longo caminho a percorrer. Dito isto, sobre o constitucionalismo cabo-verdiano, junto 3 questões para eventual debate. A primeira, temos uma Constituição que me parece boa e moderna. Contudo, ela é extensa e detalhada, exigindo um enorme esforço pedagógico e de difusão. Por isso, pergunta-se até que ponto a sociedade civil, cuja autonomia a própria Constituição recomenda, poderá ser parceira eficaz de organismos públicos nessa pedagogia e nessa difusão. Enquanto isto não acontecer, na minha opinião, a Constituição corre o risco de ser um objeto de luxo para uma franja restrita da elite nacional e alguns estrangeiros interessados. Portanto, a questão da efetividade da Constituição da República, boa e moderna. A segunda questão. Aqui, o grande problema é de tornar a Constituição da República efetiva, ou seja, de saber se temos canela para o justo salto que queremos dar. Por outras palavras, como passar de uma bela carta de intenções à materialização inclusiva e solidária dos preceitos constitucionais, pois da Constituição da República se trata. A terceira questão, um assunto velho que ressurge e nos interpela. Pensarão os especialistas aqui presentes que a discussão sobre a regionalização, de que temos ouvido falar com insistência, principalmente depois da revisão de 2010, reflete um certo desfazamento entre o constitucionalismo e a realidade social. Pergunto: será que a não inclusão ou a não discussão da regionalização representa efetivamente um desfazamento entre os constitucionalistas e a realidade política? Ou pensam que, havendo vontade e ideias claras sobre a matéria, será possível fazer avançar a regionalização nos limites da lei fundamental vigente? Sintetizando, convido-os a debater a afirmação sobre a evolução do constitucionalismo cabo-verdiano e essas duas interrogações, uma sobre o imperativo de ensinar e difundir a Constituição da República, outra sobre os desafios da regionalização de um Estado arquipélago e um Estado de território. Sobre a imigração e a diáspora, depois do que foi dito, a primeira pergunta que sou obrigado a fazer é se terão paciência para ouvir um pouco mais sobre isto. Mas creio que somos obrigados a fazer este sacrifício. Então vamos falar um pouco sobre a imigração e a diáspora. Comecemos por distinguir, já foi feito, faço de uma maneira um pouco diferente, complementar talvez, entre a diáspora e a imigração. Diáspora, foi dito, é o conjunto das comunidades de um país espalhadas pelo mundo. Contudo, parece lícito, ou está a ficar lícito, falar de diáspora cabo-verdiana com o sentido de todas as comunidades enraizadas em vários países e também de uma diáspora em particular, por exemplo, o conjunto das comunidades cabo-verdianas em Portugal. Isto é, a diáspora cabo-verdiana em Portugal. O termo imigração, este, serve para descrever o movimento de quem sai de um país para se instalar num outro país, quer queira, quer não. Portanto, a imigração começa por ser um termo neutro para explicitar essa decisão de partida.
Como é que chegou à decisão é uma matéria diferente que podemos discutir noutra ocasião. O migrante, portanto, aqui creio que este pormenor é importante, nem sempre se insere numa diáspora ou numa comunidade. Registada a diferença, vejamos mais aceleradamente 5 questões relativas à imigração e à diáspora. A promessa que fiz foi de questionar Cabo Verde, isto é, questionar os cabo-verdianos e os amigos dos cabo-verdianos sobre Cabo Verde na sua relação com o mundo. A primeira destas questões, a imigração económica foi sempre forçada ao longo da nossa história, transformou-se num fator de sobrevivência nacional e tende a afirmar-se como motor de desenvolvimento material e imaterial. Deu origem a várias comunidades cabo-verdianas no mundo que hoje formam, em termos relativos, convenhamos, um enorme diáspora. Contudo, e ao contrário do senso comum, o movimento migratório não para, nem sequer diminui com a simples melhoria das condições de vida no país de origem. Em geral, o perfil do emigrante e a motivação para emigrar é que muda. Eu digo isto porque há a ilusão de que melhorando e chegando a país de desenvolvimento médio ou rendimento médio, a imigração pode diminuir até deixar de existir. A experiência prova que não é verdade. Uma conclusão do que aqui se afirma é que Cabo Verde continua sendo um país de imigração enquanto se transforma, pouco a pouco, num país de imigração. Condição também ela geradora de complexas mudanças. A segunda conclusão é que devemos preparar-nos para um tipo de imigração mais exigente e mais competitiva, o que significa, por sua vez, que devemos ter maiores cuidados na formação do capital humano e redobrada atenção ao ensino das ciências, das tecnologias e das línguas internacionais. A segunda questão, a imigração de trânsito ou permanente, que já ronda uns 4% da população de Cabo Verde, é uma consequência direta da necessidade de fintar políticas de mão de obra da Europa, dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Austrália e outras regiões do mundo industrializado, que optaram pela construção de fortalezas com maiores ou menores fissuras. Isto significa, sendo o fluxo migratório determinado por forças que fogem ao nosso controle, devemos ter uma máxima prudência na avaliação e aprovação de propostas que, parecendo de nosso exclusivo interesse, podem ser essencialmente contra as dinâmicas de imigração regional e até a própria globalização. Obrigado. Por exemplo, temos de compreender que a capacidade humana de Cabo Verde para negociar um acordo de mobilidade com a União Europeia é um grande problema cuja solução acertada requer prudência e mobilização de todos os recursos utilizados. A quarta questão, a migração, está na gênese do povo cabo-verdiano. Fomos diásporas no gozo da expansão europeia e do tráfico transatlântico de escravos antes de formarmos nação e Estado. Nas várias fases de luta pela emancipação e consolidação do Estado de Direito Democrático, a imigração e, em certos casos, a imigração tiveram grande influência. Nos seus primeiros anos de existência, o Estado beneficiou das remessas formais e informais, das quais toda a gente fala, mas também daquilo que a socióloga Peggy Levy chamou remessas sociais. São as ideias, as atitudes, as práticas, as identidades e o capital social que os imigrantes transferem para a sociedade de origem. Eu próprio sou testemunho dessa influência. Quinto, é contudo um paradoxo, do meu ponto de vista,
ser Cabo Verde um dos 10 países com maiores taxas de imigração entre os 193 Estados-membros das Nações Unidas, ter tido relativo sucesso na governação, ser assumidamente uma nação da diáspora e, no entanto, não dispor, até hoje, de um único centro de estudos das migrações. Esta constatação suscita uma pergunta: fará sentido o Estado apoiar a universidade pública ou uma instituição de ensino superior privada para criar um centro internacional de estudo das migrações? Passo, por fim, a qualidade da democracia. Não existindo em Cabo Verde um barômetro especificamente concebido e tecnicamente equipado para medir a qualidade da democracia e fornecer informação sistemática sobre a sua evolução, tem de me socorrer de critérios arbitrários para sustentar a minha opinião sobre o assunto. De todo modo, creio que esta ousadia, atravessada pela vossa crítica, poderá compensar. Vejamos as seguintes questões como indicadores do estado de saúde da nossa democracia. Continuo questionando. Cultura e Constituição, cultura da Constituição e da lei. O Estado de Direito encontra-se consolidado e o Estado de Direito democrático está em construção. Esta percepção de uma democracia mínima e que avança para um patamar de qualidade mais alto tem sido confirmada através de inquéritos e sondagens. Em geral, observatórios internacionais confirmam esta constatação. A alternância no exercício do poder político, outro indicador. Desde 1991, a alternância na governação do país tem acontecido com normalidade, segundo os resultados de eleições competitivas, nos termos da Constituição e da lei. Portanto, nenhum problema particular neste caso. Em terceiro indicador, responsabilidade política, ou responsabilização política, ou acânto. A avaliação deste parâmetro depende diretamente do funcionamento dos tribunais e da ética dos partidos políticos, assim como dos titulares de cargos públicos. Além disso, é notória a falta de coerência entre a retórica e a prática de políticos e gestores. A conclusão provisória é da existência de um certo sentimento de impunidade. Contudo, a última revisão da Constituição, ocorrida em 2010, como já dissemos, reforçou a organização do setor da justiça, facto que justifica a esperança no reforço mais sério e mais consequente da responsabilização, principalmente dos titulares de cargos públicos e de gestores. Posso ter mais 3 minutos? Só? As compensações anteriores. Mas tem que ser 3 minutos, só. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão. Um quarto indicador, a cidadania. É talvez o calcanhar daqueles da nossa democracia. Sendo um tecido económico muito frágil e a tradicional dependência do Estado tão grande, é previsível que numa situação crítica, em situação crítica, poucos ousarão defender as 4 liberdades fundamentais de Franklin Roosevelt: da expressão, religião, contra a penúria e contra o medo. Creio, contudo, que é visível a aceleração do ritmo da afirmação da cidadania. Quinto, participação. O sistema político e eleitoral cabo-verdiano tem evoluído positivamente, mas existe déficits consideráveis. Um deles é o aparente sacrifício da ética e da participação, facto que transforma o ato sublime de escolha dos dirigentes num simples jogo de caça ao voto. A questão da substância e dos fundamentos das eleições é séria e merece muito mais atenção dos cidadãos. Sexto, ameaças. Creio que o Estado de Direito Democrático em Cabo Verde é irreversível. Contudo, identifico pesadas ameaças ou contradições, destacando as seguintes: aumento das desigualdades sociais e regionais, alta taxa de desemprego, tráficos ilícitos, criação de um mercado eleitoral em detrimento de princípios e valores inerentes ao Estado de Direito Democrático
e universalmente aceitos, baixa propensão da maior parte dos políticos da geração atual para assumir como denominador comum o interesse nacional legítimo uma administração pública ineficiente, se tomarmos em conta as reclamações e as reivindicações dos utentes do serviço público, estejam eles dentro ou fora do país, sejam simples cidadãos ou operadores económicos. Um fenómeno curioso e preocupante é os utentes e os prestadores de serviços estarem unidos no desconforto que essa ineficiência tece e acumula. Conclusão. Esta é a minha contribuição a refletir Cabo Verde na sua relação com o mundo. Acredito que existem 3 vias pouco dispendiosas para acrescentar valor ao esforço que a nação faz. Continuar a debater o país com boa fé e inteligência. Passar da decisão baseada no palpite à decisão baseada na análise de informação. Cada um nunca deixar de dar o que pode para o engrandecimento de Cabo Verde. Peço desculpas pelo tempo que estimei. Agradecemos ao professor Dr. Presidente Nativo pelos seus importantes subsídios para este debate, tanto mais que ele trouxe questões expressamente para o debate, criatividade da Constituição, regionalização, cultura da Constituição, contribuição da sociedade civil, ameaças à irreversibilidade da nossa democracia. Passo imediato a palavra à doutora Cátia Cardoso, de facto, ela aqui testemunha, além da questão do género, digamos que a questão do género ficou resolvida neste painel, na verdade, e também da juventude, a nova juventude académica que está despontada com força em Cabo Verde. A doutora Cátia Cardoso é investigadora do Centro de Estudos Sociais e membro do Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz e do Observatório sobre Género e Violência Armada. É doutoranda do programa Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Conselho da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem o grau de mestre em Estudos Aplicados no Instituto Superior do Trabalho e da Empresa e é licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Os seus interesses de investigação centram-se em questões relacionadas com a violência coletiva juvenil atual em Cabo Verde, juventude em África, pós-colonialismos, deportações e diáspora Cabo Verde. É a palavra da doutora Cátia Cardoso. Vou alegar a diferença de idade, a diferença de género e a diferença de conhecimento, principalmente essa, para falar aqui sentada, porque assim ganhamos alguns segundos até eu deslocar-me e para falar. Queria cumprimentar a todos e reiterar os cumprimentos que já foram anteriormente feitos. Acima de tudo, a honra que é e a grande responsabilidade de estar num painel como este. Penso que se terminássemos agora, o tempo até já o exige, teríamos conseguido alcançar cabalmente os objetivos deste painel. Mas só muito rapidamente, porque estamos em período de contenção a todos os níveis, eu não sei se acompanharam os comentários na internet, os comentários que foram gerados pela notícia desta nossa conferência. Foram vários os comentários que eu dividi em 2 grupos. Um primeiro grupo em que se questionava se este seria o lugar certo para refletir sobre Cabo Verde e se as pessoas, os intervenientes seriam as pessoas certas para fazer esse exercício de reflexão. Questionando até se seria mais blá-blá, habitual e com poucas consequências práticas. Aliás, o segundo grupo de inquietações e comentários tinha mesmo a ver com isso. Qual vai ser o resultado prático desta conferência, deste exercício de reflexão? Eu
Concordo, acho que é um lugar certo, exatamente porque estamos a tratar de uma nação diasporizada e as pessoas, nem vou entrar por aí, obviamente que são as pessoas indicadas, e principalmente respondendo à segunda inquietação, acho que o próprio ato de refletir já é ação. E se pensarmos concretamente em várias políticas públicas, várias decisões que afetam o dia-a-dia das pessoas que surgiram de momentos de reflexão como este. E partilhar convosco só duas questões que têm a ver exatamente com a diáspora, talvez um aspecto menos bonito da diáspora cabo-verdiana, que tem sido a deportação de jovens cabo-verdianos da Europa e principalmente dos Estados Unidos, e que requer um questionamento dessa questão que tem consequências sociais sérias e que põe em causa a própria imagem, essa imagem que temos vindo a falar do imigrante cabo-verdiano e da diáspora cabo-verdiana, e que está relacionado a um outro problema atual em Cabo Verde, que é a questão da violência juvenil. Pensando nas causas dessa violência, há uma ligação quase que imediata entre a deportação de jovens cabo-verdianos e o surgimento dessa violência. E penso que neste exercício de questionarmos a qualidade da democracia, a diáspora, convém pensarmos seriamente nas causas que têm levado à deportação de imigrantes cabo-verdianos e na forma como esses deportados têm sido recebidos, acolhidos e tratados em Cabo Verde. E em relação à violência juvenil, algumas inquietações, algumas questões que têm sido um pouco resultado de projetos e da análise que temos feito ultimamente, em contextos como cabo-verdiano e outros contextos como o brasileiro ou outros países da América Central, que é precisamos mudar o foco das nossas pesquisas e das notícias, ou seja, tirar o foco sobre os jovens problemáticos e analisar mais a forma como a violência penetra o dia-a-dia desses jovens e vai se normalizando. E precisamos reavaliar a relação entre a pobreza e a violência. Talvez pensar um pouco mais na questão não da pobreza, mas da desigualdade social. E precisamos mudar as políticas de resposta, porque prevenção não é antónimo de segurança e prevenir-se sai até mais barato do que reprimir-se. Se analisarmos vários estudos em que se compara o investimento na educação ou no combate à pobreza e o investimento, por exemplo, no sistema carcerário. E, portanto, esses desafios em torno da questão da juventude e especificamente da deportação de jovens cabo-verdianos que eu gostaria, acho que já não vamos ter muito tempo, mas que eu gostaria que debatêssemos. Obrigada. A concisão da sua intervenção, passamos, portanto, ao debate. As instruções por escrito que eu tenho é que haverá uma ronda de perguntas, 7 perguntas, depois, cada pergunta, cada elemento público, tem uma duração de tempo de 3 minutos, no máximo, intervenção por parte. E depois, os oradores com a oportunidade de responder às questões, portanto, em tempo também conciso. Portanto, passo às inscrições imediatamente, se fizer o problema. Eu agradecer que as pessoas dissessem os respectivos nomes, se identificaram. Cátia Cardoso, se for um assunto que eu tenho claro. Eu estou nos Estados Unidos e a deportação realmente é um tema que nos diz muito, porque já vieram muitos dos Estados Unidos para Cabo Verde, mas temos que trazer aqui também a novidade que este ano nos Estados Unidos diminuiu e bastante, significativamente bastante. Mas tenho uma outra segunda pergunta, que é sobre os nossos contratados em São Tomé. Para quando é que o governo português, o governo de Cabo Verde e o governo de São Tomé resolvem o problema dos $2 por mês que eles recebem de reforma? É só isso que eu tenho. Obrigado.
por esta oportunidade. Meu nome é António Luís, como ouvi há pouco. Tenho uma questão que considero premente e que tem a ver com a nossa língua, portanto, o crioulo. Eu gostaria de perguntar se a nossa língua se enquadra de alguma forma nessa nossa relação com o mundo, com o estrangeiro. Eu gostaria que batessem esta questão, tendo como pano de fundo o debate entre Chomsky e Foucault, que ocorreu em Holanda, em que Chomsky resolveu falar em inglês e Foucault fala em francês. Eu gostaria porquê? E qual seria, por exemplo, a performance de Foucault caso falasse em inglês e não em francês? Gostaria também que tivessem como pano de fundo uma expressão de James Joyce, uma obra dele que é The Portrait of a Young Artist, em que ele fala que palavras como Ale ou Jesus Christ soavam totalmente diferente na boca do inglês. E também a última decisão, não é, de Timor-Leste em dar um outro papel à língua nativa do professor da história no país. Essa é a minha questão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. António Pires, pela concisão da questão. Temos agora a nossa palavra ao Sr. Giliano. Não sei se ouviu. Boa tarde. Vai a pergunta direcionada para o professor Eduardo e o professor também Cursinho Tolentino. Que o professor Eduardo, pessoalmente, que nos deu uma imagem da democracia cabo-verdiana muito perfeita e bela, mas queria perguntar se uma partidarização excessiva e negativa das instituições cabo-verdianas e uma manipulação partidária de uma das maiores indicadores macroeconómicos fundamental para a organização do Estado, que é o emprego. Por exemplo, não é normal um jovem dizer que não defende a sua ideologia porque senão fica marcado pela posição, ou então uma pessoa que me diz que eu não publicar certas coisas no Facebook porque senão está dando costa na chão. Então, será que é uma democracia perfeita e bela ou uma cultura de medo e covardia que Pedro Rosa Mendes, na sua última crónica radiofónica, define como estacadadinho para guardar o trabalhinho? Boa tarde, obrigado. Eu vou colocar duas questões ao professor doutor Cursinho Tolentino e vou começar pelo seguinte. Todos nós sabemos que Cabo Verde é um país global e como um país global que é, e se pretendermos sermos mais ambiciosos, e penso que devemos começar a comparar Cabo Verde e a nivelar por cima. E face à situação económica, financeira e social mundial, particularmente na Europa, o que pensa ou o que acha que Cabo Verde deve desenvolver de modo a garantir a maturidade económica a curto, médio ou a longo prazo, conforme o Sr. Professor mencionou há instantes. E a outra questão é a seguinte: um dos principais fatores que contribuem para o desinteresse das pessoas, inclusive da camada juvenil, pela política, é também, e também para o fracasso do governo, é a tendência destes apenas pensar em interesses eleitorais ou egoístas. Como pensa que devemos inverter esta situação? Obrigado. Boa tarde. Antes de mais, quero parabenizar as estruturas pela manifestação de uma sociedade civil ativa, participativa. Também queria complementar a lista de mesa, em especial ao professor Vera Luz, pela sua palavra, também ao doutor Cristiano Tolentino, pelo seu combate por Cabo Verde, desde sempre. A questão que eu coloco é a seguinte: o professor Galdo Brito disse que a bocado que a Constituição cabo-verdiana também foi pensada para a diáspora. Mas não será que faltam parceiros para tornar executíveis essas medidas? Porque nós vemos nós temos pessoas cabo-verdianas aqui em Portugal que têm se grave, têm vencido, a mesa é exemplo disso, mas como um todo tem falhado. A nossa comunidade, muitas vezes, existem tentativas de tentar criar um polo ativo, mas muitas vezes são orientados politicamente. Ou seja,
são desfasados em relação à sociedade civil como um todo. Mas nesse aspecto, porque havendo uma sociedade civil ativa, será bom não só para Cabo Verde, mas também para Portugal, para onde estão inseridos os nossos partilhamos. Muito obrigado. Eu queria fazer apenas um comentário relativamente a uma afirmação feita pelo professor Dr. Eduardo Vera Cruz, que deixou transparecer uma boa qualidade de democracia atualmente em Cabo Verde, quando sabemos que ainda existe um certo distanciamento da sociedade civil em relação às instituições políticas em Cabo Verde, ou seja, ainda existe uma certa desconfiança da sociedade civil perante as instituições políticas, e isso, portanto, é uma questão que é muito comentado e debatido em todo o mundo, mesmo em relação às democracias avançadas, e Cabo Verde, portanto, não foge à regra. Isso também, se formos analisar, a questão foi abordada também pelo professor Cursino Tolentino, e mostrou esse distanciamento que realmente existe entre a sociedade civil e as instituições, que contraria em certa medida o que foi apresentado pelo professor Eduardo Vera Cruz. É só um comentário. Está bem. Também, só por uma questão de género também, não é? Está bem, está bem. Senhoras, ainda não falamos. Bom, fica a palavra do Sr. Luís Baranas. Muito boa tarde a todos, principalmente à mesa, e felicito pela organização deste evento, coisa que deve acontecer com mais frequência. Ora bem, eu cheguei um pouco atrasado, não ouvi de tudo, mas o pouco que eu ouvi, não ouvi falar-se sobre a segurança em Cabo Verde, que é a coisa que mais se preocupa junto de todos os cabo-verdianos. Era muito raro ouvir-se fulano matou fulano em Cabo Verde. Não tenho pouca idade para isso. Hoje é frequente ir-se à internet e ver o fulano foi morto, está assim, o fulano foi assaltado, se fulano foi esfaqueado. O que é que está a passar em Cabo Verde? Cabo Verde é uma das terras mais pacíficas do mundo. Sempre se disse, andou-se. Eu, toda a minha juventude, andei de dia, andei de noite, andei em todas as horas, nunca tive medo de nada. Falava-se era refinado. Mas isso não se faz falar. E o resto de segurança não. Em Cabo Verde temos. As pessoas estão aqui com medo de ir à sua própria terra. Eu já falei com muitas pessoas, algumas das quais até querem investir em Cabo Verde. E ter receio de investir em Cabo Verde com essa total segurança que há. A segurança é a principal coisa que há no país. No país onde não há segurança, qual é a garantia que tem? Pode ter todo o dinheiro, pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter petróleo, se não tiver segurança, não tem nada. Porque a garantia das pessoas está na segurança. Em primeiro lugar, tem isso. Eu sou deputada independente no Parlamento. Fui eleita para a região de Santiago do Sul pela lista do MPD. Estou de passagem por Lisboa, conheço muito mal Lisboa e estou a caminho do Rio para participar na Conferência Mundial sobre o Rio mais 20. E não era a minha intenção vir cá, até porque não estava de plano, eu estou já de saída de Lisboa, mas uma parente me convidou para vir até aqui. Eu disse, bom, será sempre um prazer ver cabo-verdianos, sobretudo a imigração que tem sido a força de Cabo Verde e que tem dado a mão com cerca de 10% do PIB, é resultado da imigração. Mas é mais para deixar uma mensagem, porque não temos tempo para falar, se eu tivesse, gostaria imenso de falar. E dizer que a imigração deixa falta a Cabo Verde. A imigração que está na diáspora deixa falta a Cabo Verde. É preciso que os conhecimentos da nossa imigração sejam trazidos para Cabo Verde para ajudar-nos. Estamos mal. Acreditem, nós estamos mal. Há muita coisa boa, mas as coisas tendem a piorar. Há muita coisa que deve ser mexida e está atrasada. Isso pressupõe o surgimento de uma nova geração de políticos. Uma nova geração de gente de referência,
de gente que sirva de exemplo e que ponha Cabo Verde à frente de tudo mais. Falou-se aqui, e não vou perder muito tempo com isso, da diferenciação social grande que existe em Cabo Verde. Em poucos anos nós temos gente muito, muito, muito rica e temos gente a passar mal e temos muita gente a sofrer e muita coisa que vem para a imigração não corresponde à realidade cabo-verdiana. E venho mais vezes a Cabo Verde. Muito obrigada. E a palavra que é a doutora Lisa Ribeiro, que foi as primeiras mulheres a escrever no boletim em Cabo Verde. É uma honra ouvi-la, mesmo não permitindo ultrapassar os 3 minutos. Mais nada. E para apoiar algumas palavras ditas pelo meu amigo Dr. Cocina. Uma delas é o desfazamento entre as palavras belas, segundo a opinião dele, da nossa Constituição e a realidade vivida. Essa é uma questão. Outra questão é o afastamento da classe política relativamente à classe civil, com todos os problemas que daí vêm. Outra questão é que, para mim, a alternância de poder é muito importante, mas que ela se faça em modos éticos. Não é qualquer votação que satisfaz aos interesses daquilo que nós chamamos de democracia. Democracia que eu penso em Cabo Verde está em construção, mas que, a certa altura, com muitos países do mundo, atravessa alguns riscos. Riscos estes que podem conduzir até uma ideia de supremacia das classes dominantes no Parlamento. Não tenho mais tempo, fico por aqui e agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Eu peço aos oradores que sejam mais concisos possível, porque temos porque temos ainda o terceiro painel. E depois há a cerimónia de encerramento solene desta grande conferência. Portanto, tem a palavra os oradores. Vou passar a palavra começando pela direita, começando pelo professor Cocina Blentinho, mas pedindo que compense agora o tempo que estou na sua intervenção. Tem mais que fazer. Eu creio que vou pegar um pouco arbitrariamente algumas das questões que penso que foram dirigidas, aquelas que foram expressamente, mas de forma muito sintética, e depois os meus colegas certamente vão completar. A primeira questão diz respeito à deportação e à situação em São Tomé e Príncipe. É mais uma pergunta dirigida aos governos, aos parlamentares, do que a académicos ou conferencistas. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é que temos a tendência, creio que é uma tendência humana, de escolher aquilo que nos é favorável. Enquanto falamos, por exemplo, da imigração ou das diásporas, sacamos os elementos positivos que nos servem, nos ajudam, e deixamos e esquecemos os elementos negativos. Ora, efetivamente, quando nós falamos das remessas sociais, nós estamos a falar de atitudes, de comportamentos, de ideias, de inovações, etc., do capital humano. E no meio disso tudo, nós encontramos, nós estamos a aprender também coisas muito más, muito feias. E temos, por exemplo, esta aberração internacional, que é de deportar para Nenures pessoas, às vezes, nascidas naquele país, julgadas, que nunca conheceram outra terra e que são mandadas para a terra dos seus ascendentes. Nós vivemos esta questão, é um dos aspectos negativos, digamos assim, da nossa relação com o mundo, de que não se fala muito, e ainda bem que o Joaquim Pérez traz esta questão. Em Cabo Verde, isto tem tido muita relação com as capacidades da nossa sociedade de integração, portanto,
viabilizar a integração em programas de desenvolvimento inclusivo solidário, mas temos estas lacunas que procurei mencionar, como disse o nosso colega, que procurei integrar, enfim, neste questionamento. Temos muito que fazer, falta muito que fazer, mas espero que encontre membros do governo e parlamentares que respondam com mais clareza a esta questão. Relativamente a São Tomé, é um pouco... encontraremos a minha parte da resposta naquela reflexão sobre aquilo que temos feito de bom, de belo, por exemplo, no processo constitucionalista cabo-verdiano, e no tipo de Constituição que temos hoje em dia, quer no aspecto técnico, quer no aspecto do método, quer através do método, como foi adquirida, como foi conseguida a aprovação. Mas depois continuamos a ter um desfazamento muito grande entre aquilo que prometemos para um futuro indefinido e aquilo que é a nossa capacidade real de cumprir. Por exemplo, a São Tomé e Príncipe tem sido muitas vezes, e no entanto, dificilmente temos podido resolver problemas concretos. O Jovem vai ver uma situação extremamente complicada, que é aquela que se exige muitas vezes menos Estado e outras vezes mais Estado. Ora, o Estado devia ser facilitador para a resolução de problemas deste tipo, quer no plano internacional, quer interno, mas ainda, e eu não tenho resposta para esta questão, só estou a dizer que tem razão de ser. O António Pires coloca a questão da língua de uma maneira muito fundamentada, muito brilhante, mas depois eu pergunto uma coisa. E desculpa que às vezes é uma espécie de mania de falar claro e de ser direto. Se cada um de nós estivesse aqui a falar a sua língua de origem, materna de origem, se calhar não conseguíamos entender-nos nisto. Isto por um lado. Isto é um argumento muito fácil, muito visível, para suportar o que eu vou dizer a seguir. A língua portuguesa e a língua cabo-verdiana não é o crioulo, porque o crioulo podemos continuar a chamar crioulo, com o sentido de cabo-verdiano, mas é preciso ver também que crioulo é um fenómeno muito mais largo, muito mais amplo do que cabo-verdiano. Quando falamos de criolidade, estamos a falar de uma criolidade cabo-verdiana, de cabo-verdianidade. Ora, temos a língua portuguesa nos pertence, a língua materna, que é a língua cabo-verdiana, nos pertence, e mais, não é só porque nos pertencem, precisamos de ambas. Utilizamos a língua portuguesa para a comunicação sistematizada, agora, já, como língua internacional, e utilizamos, e temos o dever de, como a própria Constituição nos manda, fazer tudo para desenvolver a língua cabo-verdiana e pô-la a níveis sucessivos, cada vez mais altos, para desempenhar outras funções. Mas não tenhamos problemas na utilização de uma língua ou outra, conforme as circunstâncias e visando a utilidade. Continuando nós a bater para a igualdade de facto e de direito entre as duas línguas. O Giliardo Nascimento falou de partidarização excessiva. Totalmente de acordo com o Giliardo, totalmente de acordo, a partidarização excessiva. Numa coisa, provavelmente, temos pensamentos diferentes. É que, se formos ver outros casos de mudança social, de evolução, nós vamos ver que o que está a acontecer em Cabo Verde é, do ponto de vista científico, previsível, expectável. Agora, perguntemos o seguinte, logo a seguir. A evolução está a ser positiva e contínua ou não? Comparado o fenómeno cabo-verdiano com outros fenómenos à volta do mundo, estamos numa posição a levar um ritmo satisfatório ou não? Eu creio que sim, embora eu também às vezes sinta que vai muito devagar e que há muita partidarização, etc. Agora, para além da partidarização do debate e os partidos vivos, os partidos políticos,
sensibilizado, necessários. Para além dessa partidarização política, há a corrupção, que é a pequena corrupção, a média corrupção, a elevada corrupção. Isso, quem rouba um tostão é como se roubasse um conto, portanto é ladrão na mesma, não é? Agora, temos de ver se estamos a adotar Cabo Verde das normas e dos instrumentos para combater esses desvios ou não. Quando eu falei de uma coisa que pode parecer um pormenor, que é o reforço do aparelho da Justiça na revisão constitucional de 2010, em relação à Constituição de 1992. É um elemento extremamente importante, porque se a Justiça não funcionar, aquilo que está na Constituição não serve para nada. É para mostrar aos nossos amigos, para oferecer àqueles que nos visitam e para fazer estudos nas universidades que nunca têm sentido prático. Portanto, há de facto isso, mas é um fenómeno que temos de reconhecer como natural e temos de combater sem limites. Oradores o ajudem nas respostas. E assim passava a palavra ao professor Beto. Desculpe lá, mas é que estamos condicionados o tempo de outros painéis. Inclusive da cerimónia do Estado para ter aqui lugar com a presença de 2 presidentes da República. Portanto, desculpe, só chegando. Olha, cedo, evidentemente, para facilitar. Agora, o argumento não cola, porque há perguntas que a gente tem de responder. Depois podemos voltar à questão. É a qualidade da democracia. Bom, eu mantenho-me coerente. Quando se fala há pouco tempo, diria o seguinte: eu não vou pontuar as outras questões, vou só tentar responder a quem me questionou. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não falei de perfeito e belo, porque o direito não tem nada a ver com a perfeição leva ao puro, e não há coisa mais impura do que o direito, e o belo também não. O belo leva à verdade, e a verdade é uma coisa divina. Nós juristas lidamos com a vizinhança e com a probabilidade. Portanto, essas são palavras tuas, não minhas. Agora, a partir do momento em que me dizes que interpretas assim o que eu disse, eu queria dizer, eu fui sucinto. Eu queria dizer que esta polémica da Constituição é uma polémica comum a todos os países do mundo. Portugal tem uma Constituição que diz que o ensino é tendencialmente gratuito. As propinas aumentam todos os anos. Portanto, os jovens portugueses vão dizer o quê? Que a Constituição é irreal. O problema da efetividade da Constituição, deixo isso para especialistas, é um problema de todos os países. Os Estados Unidos da América têm uma coisa magnífica, tem 10 artigos. Aquilo deu para escravizar os negros e para libertá-los, deu para escravizar as mulheres e para expor bem. Aquilo é uma espécie de 10 mandamentos, porque lerem e interpretam como querem. E, portanto, quando se fala muito, é preciso depois entrar em algumas especificações. A democracia em Cabo Verde, na minha opinião, eu disse logo, eu não vivo em Cabo Verde, eu fui de férias a Cabo Verde. E, portanto, mas também não sou estrangeiro, não sou turista. O que é que acontece? Olhando para os dados que temos, e são poucos, como disse aqui o professor, são poucos, porque Cabo Verde não tem um instituto de estatísticas e tal, acho que tem, olha. Mas queria dizer-vos que as estatísticas têm procurado dar algum estatuto científico à sociologia, a Suzana aqui é a nossa investigadora, mas toda a gente sabe que a estatística depende da forma como se é feita. Porque há sempre partidos que apresentam uma estatística e ganham as eleições, depois os votos são o que são. Portanto, aquilo que eu te digo é, olhando para a democracia cabo-verdiana e comparando-a com os países que o professor Tolentino aqui falou, os países insulares arquipelagicos que estão na zona africana, Cabo Verde bate aos pontos, qualquer um deles. E falei até das regiões autónomas portuguesas, em que Cabo Verde bate aos pontos. Segundo, se tu me falas de partidarização, cuidado. Aqui em Portugal, qualquer jovem diz assim, cuidado, pá, não fales muito, ainda perdes o emprego. Diz aqui, vai ao Facebook e vai ver. Também dizem, na Faculdade de Direito, dizem, cuidado com esse professor que depois vinga-se de ti. Mentira, nenhum professor se vinga de um aluno, creio eu. Mas, no entanto, toda a gente diz, creio eu. No entanto, toda a gente diz no corredor, cuidadinho, o professor que chama um aluno que devia ter passado, ele passa o ódio para o filho. Mas se tu passas um aluno que devia chumbar, ele diz, correu bem. Portanto, esta matéria é muito flutuante. Eu acho que a qualidade da democracia em Cabo Verde é boa, não quer dizer que não melhore.
Tem que melhorar, exatamente. Então, jovens como tu a questionar-nos, eu agradeço, para dizer, olha, há coisas para fazer. Partidarização é próprio das democracias. Elas têm que ter mecanismos de fiscalização, para que isso não se torne uma coisa corrupta. Agora, não há democracia sem partidos, que é uma ilusão. Há pessoas que pensam que a democracia faz-se de umas pessoas muito interessadas no interesse público e tal. Em Portugal isso durou 50 anos. Portanto, temos que olhar para a democracia com partidos políticos. Cabo Verde tem partidos, Cabo Verde tem leis eleitorais. Pode melhorar mecanismos de fiscalização, de regulação, etc. Mas eu queria dizer, por uma questão até de autoestima, que Cabo Verde, na minha opinião, está com uma democracia saudável. Agora, se tu me disseres que vai durar para sempre, nenhuma democracia dura para sempre. Se tu me dizes que o casamento entre a sociedade civil e o governo é bom, não acredito. Nem os casamentos agora duram para sempre. Portanto, eu terminava dizendo o seguinte: e também a ti, naquele comentário, eu não estou a dizer que tudo é um mundo perfeito e tal. Eu digo é que a democracia em Cabo Verde bate aos pontos as democracias à volta, os níveis de corrupção são baixos, o grau de independência da justiça é elevado, os tribunais cabo-verdianos são mais independentes que os tribunais, eu não posso agora falar também, são mais independentes, os conselhos superiores da magistratura funcionam, existem mecanismos de fiscalização e nós juristas, queria dizer-vos isto para terminar. Tem-se falado aqui neste painel várias vezes de que os universitários e tal estão na sua torre de marfim. É mais perigoso que a política não olhe para a universidade e se pense autossuficiente que a universidade não olhe para a prática. É mais difícil para uma democracia se sentirem autossuficientes os políticos, não perguntando à universidade o que devem, porque mantém-se muito útil também em Cabo Verde o ditado: pergunte quem deve, responde quem sabe. E, portanto, os políticos devem responder, devem perguntar e a universidade deve responder. Se não se fizer isso, é que é pior. Muito obrigado. Não, está ali igual. Foi que tu vidrete. Bom, rapidamente para dizer que, de facto, a Constituição não é nenhum remédio. Mesmo os remédios, atualmente os genéricos não estão a funcionar muito bem. Isto é nenhum remédio, isto é um curador geral da sociedade, portanto não podemos esperar pedir tudo à Constituição. Faz notar que a primeira versão do texto constitucional dizia que Cabo Verde daria tudo isto, habitação, saúde, etc., progressivamente e na medida das suas possibilidades, é o que lá estava. Foi retirado na primeira revisão, mas isso não significa que tenhamos de esperar que a Constituição nos resolva todos os problemas. O que queremos na Constituição é que nos regula a liberdade e a participação essencialmente. Se garantirmos essa liberdade e participação, tudo o resto também a sociedade civil tem um papel para dizer. Eu acho que é um erro tentar ligar muito a sociedade civil com o Estado. Aliás, historicamente, a sociedade civil aparece sempre como contraponto do Estado. Portanto, quando se tenta misturar as coisas e estar sempre à espera do Estado, a sociedade civil acaba por se enfeudar ao Estado e perde as suas qualidades mais importantes. Portanto, penso que teremos de ter uma sociedade civil ativa, forte, coesa e capaz de agir nessa ação comunicacional que eu falava, de modo a levar a que os poderes políticos começam também a sentir os efeitos dessa sociedade civil. E não, ao contrário, esperar que a sociedade civil sofra os efeitos exclusivamente da política, porque isto poderá ser um mau indício da democracia. Finalmente, dizer que a questão da língua, de facto, a Constituição estabelece as duas línguas, a língua oficial é a portuguesa, a outra, a língua do nosso crioulo, é uma língua materna, Cabo Verde, que temos que desenvolver, só que temos problemas com o crioulo, que é a escrita, a fonética, etc., um conjunto de problemas que ainda os especialistas não resolveram. Isto logo que o resolve, eventualmente o crioulo impor-se-á naturalmente, como também a língua de comunicação internacional, eventualmente. Mas para já temos esse problema da escrita do crioulo. Basta ver os Facebooks agora, as várias versões do crioulo que aparecem. A Marta de Barlavento tem um crioulo que escreve no Facebook, a Marta de Salvatavento tem um crioulo que transforma tudo com capa, o capa passou a ser, ainda hoje, um capa por todo lado, e portanto temos ainda fonéticas diferentes, portanto é uma questão progressiva. Eu estive nos Estados Unidos com muitos imigrantes, quando era presidente do Congresso de Quadros, e lembro de se notar esse problema. E um dos imigrantes falava assim: oh man, vou compreender que, of course, né? Falava hora inglês, hora crioulo, hora o dia. Portanto, isso é para mostrar que a dificuldade às vezes de padronificação. Finalmente diria que
Quanto à qualidade da democracia, o Eduardo já disse o que tinha a dizer. De facto, os problemas que se põem neste momento em Cabo Verde com os partidos políticos são os que se põem em quase todos os lados, todo o lado, onde há partidos políticos. É um problema da democracia que eventualmente tem de ser repensado a nível mundial, não só em Cabo Verde como é evidente. Então hoje há um problema crítico da democracia que está ligado à globalização, ao problema da crise do Estado do regulador e um Estado que entra em diálogo permanentemente, tem de ter outros mecanismos, e nós ainda vivemos um pouco os critérios do iluminismo, das primeiras fases da democracia, que eventualmente não se estão a bater muito certo com a democratização a nível global, uma certa transnacional. Isto tudo leva a esses problemas que a juventude portuguesa tem, a juventude cabo-verdiana tem. Eu falo às vezes com os espanhóis e com os brasileiros, quando vou às aulas da Espanha ou no Brasil, põem o mesmo problema dos partidos, etc. Portanto, isso é um problema quase global que a sociedade civil também tenta ajudar a resolver. É só isso. Eu só dirigi-me às duas questões que me foram colocadas mais diretamente. Primeiro dizer que não tenho nada contra nem o K nem o C, porque são as minhas iniciais, por isso não há problema a esse nível. Em relação à diminuição do número de deputados nos Estados Unidos, tem muito a ver com o trabalho que o Consulado de Cabo Verde em Boston tem feito. O ano passado estive num período de estágio lá e pude acompanhar a forma como tem lidado com os processos, porque anteriormente chegavam os processos e eram quase que enviados imediatamente para Cabo Verde sem qualquer questionamento, sem qualquer análise mais aprofundada. E a metodologia mudou recentemente. Se bem que a nível mais geral, contrariamente ao que era de se esperar, a administração Obama já deportou mais imigrantes do que a administração Bush. E também essa diminuição dos deputados cabo-verdianos tem também a ver com o papel que as associações de imigrantes têm assumido, nomeadamente apelando à questão da aquisição da cidadania americana. Em relação à insegurança, concordo plenamente que é um dos problemas centrais de Cabo Verde atualmente, e a minha ênfase na prevenção não queria que ficasse a ideia naif que se resolve a violência e o problema de insegurança só com diálogo, só com aposta na prevenção. É óbvio que é preciso uma ação policial eficaz, porque estamos a falar temos em causa a questão da letalidade, há armas de fogo, portanto é uma questão séria que tem que ser resolvida com as várias vertentes e com as várias soluções. Só me resta a Associação Luso-Cabo-Verdiana, a Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, que é o ciclo de debates Cabo Verde em debate. Agradeço também a vossa paciência, essa assistência de luxo, em termos do Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, professor Adriano Moreira, e várias outras personalidades que, como é sabido, têm ajudado Cabo Verde na sua saga de integração no mundo. Particularmente é conhecido o trabalho do deputado Rabeiro e Castro, e não quero estar a perguntar ao nosso amigo Armando Duarte quando é que ele vai receber uma alta condecoração no Estado de Cabo Verde, que merece, com certeza. Agradeço a todos e desejo continuação de bom trabalho. O próximo painel vai ser dirigido por engenheiro Simões Pereira, nosso amigo, e que também tem dirigido o Secretariado Executivo da CEPEL. Obrigado.